Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo nessa segunda-feira de análise do jogo de ontem entre Grêmio e Vasco. Vamos falar muito sobre o jogo, vamos falar bastante sobre a tabela de classificações. O Vasco permanece na 11ª colocação com 23 pontos. Vamos falar também sobre os próximos jogos do Vasco pela Copa do Brasil agora no meio de semana, na quarta-feira, e também pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. Vamos estar projetando aí todas essas movimentações e, óbvio, analisar a derrota ontem para o Grêmio por 1-0, em condições péssimas do gramado, e também vamos falar sobre a arbitragem novamente, Infelizmente, eu venho aqui falar antes de começar o jogo e venho falar também depois que termina a partida. Rodrigo Guarizo do Amaral, o VAR de São Paulo, não ia chamar a favor do Vasco em nenhum lance, Então, poderia acontecer qualquer coisa naquele jogo ali, como aconteceu o lance do Matheus Carvalho, que era passivo de pelo menos uma análise do árbitro de jogo no vídeo, mas o VAR não chamou. E eu já sabia, e a gente já vem falando isso daqui para vocês há muito tempo, que o Vasco é rodeado por árbitros de São Paulo. Dessa vez, Paulo César Zanovelli dentro de campo não, era de Minas, mas dentro da cabine de vídeo do VAR, todos eram de São Paulo. Então, venho aqui mais uma vez falar que se tiver árbitro de São Paulo no próximo jogo do Vasco, se prepare, torcedor. O Vasco não vai ser um clube, não estou falando nem beneficiado, mas não terá o justo dentro de campo. Enfim, é o que eu venho analisando há muito tempo e mais uma vez aconteceu polêmica, Então não é novidade para ninguém. Mas antes de a gente começar, a gente vai falar muito sobre isso. Deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Não esqueça de se cadastrar na nossa parceira 1xBet, o link está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Assim como você que é parceiro aqui do nosso trabalho, a 1xBet também dá aquela moral pra gente, é parceira do nosso trabalho. Então corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link e utilize o código CORTESVASCO e vem fazer parte também dessa nossa parceria. Fechou? A 1xBet é parceira aqui do nosso trabalho. Vamos para a vinheta, bora pro vídeo. Segundou com informações para você, torcedor vascaíno, e obviamente com muita análise sobre a derrota do Vasco ontem para o Grêmio por 1-0 na Arena Condá em Chapecó. É triste a gente ter que comentar sobre um gramado numa Série A de Campeonato Brasileiro, mas também qual é o critério do Grêmio de levar essa partida para lá, sendo que o Grêmio jogava no Couto Pereira e também jogava no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. A gente não consegue entender qual foi o critério, mas enfim, uma partida de futebol jogado fora, Triste para quem pagou o ingresso, triste para quem parou ali para assistir, porque aquilo ali estava simplesmente sem condições nenhuma de atuar, um jogo de futebol que tivemos dentro de campo estrelas internacionais, Dimitri Payet, Felipe Coutinho, entre outros jogadores, infelizmente jogaram ontem parecendo que estavam jogando em um campo amador, É um absurdo como estava o gramado ontem na Arena Condá. E a gente já vinha falando sobre essa preocupação do gramado há muito tempo. Eu não entendi nada quando soltaram imagens do gramado ontem, falando em boas condições do gramado para o jogo. Eu já vinha falando isso antes, lá naquele jogo entre Sport e Chapecoense pela Série B, no meio da semana, eu já tinha me assustado com as condições do gramado, Então, ontem foi a prova que não tinha condição nenhuma de jogo o gramado da Arena Condá e, mais uma vez, a situação envolvendo uma chuva, um clima ruim, atrapalhou o espetáculo que poderia ter sido de um bom futebol. Não tivemos um bom futebol, mas tivemos aí uma partida entre duas equipes que competiram mais. A que mais competiu venceu, a que mais foi aguerrida venceu, a que mais queria vencer venceu. Eu falo aí sobre a questão da entrevista do zagueiro Maicon no início do primeiro tempo, onde ele relata que os jogadores do Grêmio toda hora iam no árbitro por conta da última partida do Grêmio contra o Corinthians. Mas isso faz parte do futebol. Se os caras estão indo no árbitro, vocês que usam a camisa do Vasco também têm que ir. É simples. Se eles estão reclamando incisivamente em cima do árbitro, vocês também têm que insistir nessa reclamação. É simples, o futebol vence o que é mais malandro, infelizmente, e o que é mais incisivo, em todos os aspectos.
seja dentro de campo, fora de campo, e a representatividade também de você ter utilizado cenários, né, como aconteceu o Grêmio ali usando o cenário da partida contra o Corinthians, e assim vai. Esse é o futebol. O futebol não é um esporte onde nós encontramos flores e pessoas boazinhas. Não é assim. Tem que dar o papo reto. Se não reclamar com o árbitro vai sim puxar para o outro lado. Se não der uma porrada em alguém, o cara vai deitar e rolar, igual aconteceu com o Soteldo. O futebol poderia ser um mar de flores, mas não é. Então venceu o mais esperto, o mais incisivo, o mais malandro, o mais aguerrido, que foi o Grêmio ontem. Então fica aí, né? Mais uma vez uma lição para o elenco cruzmaltino aprender que também muitas outras esferas, não é só a bola no pé, vencem partidas, tá? Então preste atenção aí e vamos evoluir nesse quesito, porque o Vasco é fraquíssimo nesse ponto. Outra situação envolvendo a partida em si. O Vasco tem uma oportunidade com o Pablo Verratti no primeiro tempo, onde o jogador cabeceia a bola na trave, e obviamente, né, a gente tem também uma previsibilidade. A gente sabe que o Soteldo estava fazendo o que queria ali. Era só dobrar a marcação no jogador. Lembrando que, como o campo estava tão ruim em alguns setores, o Soteldo buscou, né, esse lado de campo, onde estava um pouco melhor para tentar fazer as suas jogadas. E era simples, era só o Vasco povoar num espaço melhor do campo para poder atuar também. Mas não, ficou todo mundo concentrado naquela lama e todo mundo observando o Soteldo jogar. No gol do Soteldo era simples, o Rafael Paiva faz uma substituição, no meu ponto de vista, inteligente, mas que não deu certo. Ah, mas por que você está falando que foi inteligente? Porque quando ele coloca o Rojas, ele adianta o Paulo Henrique para o Paulo Henrique ser esse terceiro atacante pela direita, onde funcionou inúmeras vezes um contra-ataque na velocidade do Paulo Henrique. Mas no gol do Soteldo domina a bola, recebe uma bola em profundidade, encara o Robert Rojas, o Paulo Henrique tenta chegar ali para fazer a cobertura e mais um lance previsível. Aquele chute ali era muito previsível, né? Ele dá um toquinho ali, o Léo Jardim aceita, a bola entra no canto esquerdo do goleiro vascaíno. Na minha opinião, um erro de esfera, é um erro em grupo ali, porque era muito previsível aquela finalização, não dava para o Soteldo fazer outra coisa a não ser aquilo. Ele já estava cercado, ele só tinha linha de fundo, então ele simplesmente finalizou e a bola entrou no cantinho ali esquerdo. Na minha opinião, um erro em grupo, tá? Um erro, não vou individualizar erro nenhum ali não. Mas o certo já eram para ter dobrado ou povoado os espaços mais livres, né, daquela lama dentro de campo. Principalmente o Soteldo, que no primeiro tempo mostrou e demonstrou que era ele que iria fazer a diferença, mas não foi tão inteligente, né, o setor defensivo do Vasco, né, englobando também o meio-campo, de dobrar uma marcação, de tentar segurar ele também na malandragem, porque o Verratti sofreu falta o jogo inteiro, cabeceou sendo agarrado pelo zagueiro, e essa malandragem falta para o elenco do Vasco. A inocência do elenco do Vasco irrita o torcedor muitas das vezes. A equipe do Vasco é inocente. Não fala, não grita, não briga, não discute. É muita gente bonzinho, não pode ser assim. O futebol não tem espaço mais para isso. Venceu o que não é tão bonzinho, que foi o Grêmio, que reclamou com o árbitro o jogo inteiro, que atrapalhou o jogo inteiro, fez falta o jogo inteiro, anulou o Verratti o jogo inteiro, porque o Verratti, querendo ou não, no campo, naquelas condições, era a arma principal na bola aérea, mas com malandragem, irritou. Quantas vezes o árbitro Paulo César Zanovelli chamou o Verratti, né, para conversa junto com o Kahneman? Quantas vezes? Porque o Kahneman estava no pé do Verratti e ninguém fez isso com o Soteldo. Por quê? Será? Inocência. Esse elenco precisa aprender a ser um pouco mais malandro, esperto. Falta expertise nos jogadores do Vasco. Infelizmente, o futebol não é um mar de flores, não é um mar de rosas. O futebol é para quem é esperto, malandro e sabe catimbar, faz o antijogo. Esse é o futebol, tá? Não estamos jogando a Premier League, estamos jogando o Campeonato Brasileiro num campo que é pior do que muito terrão por aí, pior do que muito campo de pelada por aí. Então fica aí a lição para esse elenco. Enfim, o Vasco fica na 11ª colocação com 23 pontos, não perde essa colocação por conta, né, da derrota do Juventude para o Criciúma, mas o Vasco já se aproxima um pouco mais da zona do rebaixamento, que já temos aí o Vitória com 18 pontos, né? O Grêmio com os mesmos 18 saiu da zona da degola. Então 18 para 23, o Vasco está 5 pontinhos ali da zona do rebaixamento. E do G6, o Vasco está 9 pontos, se afasta, e a gente precisa observar que o São Paulo com 32 já começa a descolar ali do Vasco com 23. Então são 9 pontos para o G6 e apenas 5 para o Z4.
4. Então a gente vai estar observando toda essa movimentação do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina que enfrenta o Atlético Goianiense agora pela Copa do Brasil na quarta-feira às 21h30 da noite. Jogo pelas oitavas de final. Depois o Vasco volta ao Rio de Janeiro, vai a São Januário para enfrentar o RB Bragantino. Enfim, São Januário, né? No sábado às 19 horas. Enfim, São Januário. Já estava com saudade do Caldeirão. Bom, e depois em São Januário, novamente no meio de semana, na terça-feira, o Gigante da Colina enfrenta o Atlético Goianiense pelo jogo de volta das oitavas, né? Então o Vasco enfrenta nesse próximo sábado o RB Bragantino e depois na outra terça, sem ser essa, na outra enfrenta o Atlético Goianiense. Mais um jogo que pode ser no Rio de Janeiro, Vasco e Fluminense, após esse jogo da Copa do Brasil, local ainda a definir, muito provavelmente seja no estádio Newton Santos. E lá no dia 18 de agosto, o Gigante da Colina vai ao Heriberto Rios enfrentar o Criciúma fora de casa. Então teremos aí, ó, meio mês, né, metade de um mês aí para a gente estar com o Vasco em casa, no Rio de Janeiro. Então é a hora de renascer, né? É a hora de pontuar, é a hora de vencer os jogos. Perdeu 2 jogos fora de casa, agora chegou a hora da recuperação. O Gigante da Colina que visa melhores ares esse ano. Bom, queria agradecer a sua presença, você que está aí do outro lado. Clica ali no joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião. E outra, você que quer e sonha estar em São Januário com tudo pago, eu não vou ficar trazendo mais essa novidade para vocês, tá? Vocês vão perder essa oportunidade e não adianta ficar falando que o sonho, meu sonho é estar em São Januário, eu não consigo realizar, não consegue porque não quer. Preste atenção, Você no Caldeirão é a nossa campanha que paga tudo para você vir para cá e ir embora com hotel, hospedagem, com passagem aérea, transfer, tudo. Você não paga nada, nem precisa gastar dinheiro com alimentação e água, a gente paga tudo. Então preste atenção, pega a visão que eu vou trazer para você essa novidade e é a sua última chance antes da reforma de São Januário. O nosso próximo Você no Caldeirão é daqui a 3 anos ou mais, tá? Então, porque São Januário vai, simplesmente se reformar, se modernizar. Então, a sua última chance aí, que sonha, né? Você que sonha estar em São Januário com tudo pago. Fechou? Forte abraço, saudações vascaínas, preste atenção. Rapaziada, é o seguinte, Você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @Você no Caldeirão. O link tá aqui, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @Você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui, na biografia do @Você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.